Olá, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Bem, hoje nós vamos aí para o nosso último vídeo da série O Inferno na Terra. Então, hoje nós vamos estar falando sobre os túneis do inferno. Depois estaremos falando sobre a Condessa Sangrenta e no final estaremos falando também sobre cidades subterrâneas, né? Então, vamos hoje abordar esses três assuntos e no final do vídeo eu vou colocar algumas fotos, né? Vou colocar aí uma foto com um mapa dos Estados Unidos, o mapa dos túneis, né? Onde vocês podem observarem direitinho aí sobre uma rede de túneis, né? Subterrâneos que tem sobre uma grande parte dos Estados Unidos, interligando várias cidades, né? Então a gente vai fazer aqui descrever sobre esses túneis e no final a gente vai estar colocando algumas fotos aí para que vocês possam entender melhor, né, o assunto. Em abril de 2020, né, em abril do ano passado, a polícia americana, né, quando eles estavam montando hospitais de campanhas em Central Park, em Nova York, e por acaso, né, acidentalmente, um dos soldados acabou descobrindo, entrando, né, num túnel e descobrindo ali uma série de túneis. E esses túneis, né, nesses túneis estavam ali escondidas cerca de mais de 100 mil crianças mortas, né? Mais de 100 mil crianças mortas. E esse assunto, então, ele vazou na imprensa e tentaram abafar o caso, né? Mas depois que vaza, né, vai para a internet e acaba não tendo mais jeito, né? Então, esses túneis, eles são usados pela Irmandade Satânica, né? E onde ali, dentro desses túneis, acontecem barbaridades, né? Então, foram encontradas ali mais de 100 mil crianças mortas, né? Depois, no final do vídeo, nós vamos colocar algumas fotos, né? Fotos deles enterrando, né, em grandes caixões essas crianças, né? E esses túneis eles são usados, né, pela Irmandade Satânica com vários objetivos, né? E são túneis que eles cabem navios dentro, né? São túneis que trafegam navios, até mesmo aviões, né? Entram nesses túneis, né? De tão grandes que são. E esses túneis, eles cortam, interligam várias cidades dos Estados Unidos, passam aí no subsolo de vários estados, né? E esses túneis, então, eles são usados pela Irmandade Satânica, né? Tem várias finalidades, né? E uma dessas finalidades que tem esses túneis é o tráfico de órgãos, né? Tráfico de órgãos. Esses túneis, eles saem em hospitais, né? Eles têm portas que se dão em hospitais, né? Em mls de hospitais, por onde são tirados, né? São retirados ali órgãos humanos, né? Na Irmandade Satânica, como nós já falamos em outros vídeos, existem pessoas de todas as classes, né? Médicos, enfermeiros, né? Todos fazem parte. E então esses túneis eles dão em mls de hospitais e por ali eles, né,
tiram órgãos de pessoas, né, e fazem tráficos, né, de órgãos para outras cidades, né, e esses túneis também, eles são locais onde acontecem os sacrifícios humanos, né? Esses túneis, eles ali são aprisionadas pessoas, né? Com o fim de servirem para sacrifícios satânicos. Então tem pessoas, né, que são sequestradas, na maioria das vezes jovens, né? Crianças jovens são sequestradas e levadas para dentro desses túneis, onde ali elas ficam aprisionadas para o resto das suas vidas, né? E onde ali elas são sacrificadas, e com objetivos na distração do adrenocromo, e, né, são feitos rituais satânicos com essas pessoas, onde é extraído o adrenocromo, e essas pessoas são oferecidas em sacrifícios a Satanás. Nesses túneis também existem ali pessoas, né, que são criadas, que nascem dentro desses túneis, né? Nascem dentro desses túneis, são criadas dentro desses túneis, em gaiolas, né? No final do vídeo nós vamos colocar uma foto aí de pessoas em gaiolas, né? Enjauladas como animais. Então essas pessoas, elas são criadas como animais, elas nunca viram a luz do sol no decorrer de suas vidas, né? Então elas são criadas presas ali, cativas, né? Muitas são sequestradas, levadas lá para dentro, outras são criadas, né? Ali essas pessoas são usadas como objetos sexuais, né? E as mulheres ali, elas engravidam e dão à luz, né? Ali dentro dessas gaiolas, né? E até o final de suas vidas serem sacrificadas em sacrifícios satânicos. E essas pessoas também, elas são usadas, né, para fazer experiências metamórficas, né? Experiências científicas, né, onde ali eles criam pessoas com mistura de animais, né? Coisas horríveis, né? Então, tudo quanto é tipo de experiências científicas, né, acontecem dentro desses túneis, né? São um tipo de uma terra sem lei, né? Onde eles fazem ali o que querem. E pedofilia, tudo que vocês imaginarem, né, de imoralidade existem nesses túneis. Então essas pessoas que são criadas nesses túneis, né, elas não aprendem nem a falar, né? São pessoas que elas elas não sei dizer a palavra exata, né? Mas pessoas que não conseguem falar, formar palavras, só rosnam, né? Tipo assim, rosnam, né? Porque elas não aprendem, não convivem com a sociedade, não aprendem a conversar, então não aprendem a formar palavras, são como animais mesmo, né? E então esses túneis, né, desde que foram descobertos, né, eles fizeram todo o possível para abafar o caso, né, para que isso não vazasse na imprensa. A imprensa dos Estados Unidos, os jornais começaram a falar nesses túneis, logo eles abafaram o caso, né, desviaram, passaram a falar então do assunto mais comentado, né, que é o Covid, né, e assim tentaram abafar, fazer com que o povo esquecesse ali a história dos túneis, né, mas a notícia depois que ela vaza, vai para a internet, então às vezes não tem mais jeito, né, e esses túneis, né, eles foram construídos, né, com essa finalidade, né? Com essa finalidade de servir
ao satanismo, né? Porque a Irmandade Satânica, né, tem pessoas de todas as áreas, políticos, da imprensa, né? Todas as áreas que você imaginar, tem pessoas na Irmandade Satânica. Então, ele foi construído, né? Foi construído com essa finalidade. Vemos que Satanás não brinca em serviço, né? Vamos agora falar um pouquinho também sobre a história da Condessa Sangrenta, a Elizabeth Bathory, né? A Elizabeth Bathory foi a mulher que cometeu o maior serial killer da história, né? Serial killer quer dizer assassinatos em série. Elizabeth Bathory nasceu em 1560 na Hungria, né? Casou-se com seu primo Frederick aos 15 anos de idade. Naquele tempo os casamentos eram assim bem arranjados, né? E a Condessa Elizabeth Bathory casou-se então com o seu primo aos 15 anos de idade. E como seu primo era soldado, Frederick era soldado, ele acabou sendo morto em batalha e Elizabeth então ficou viúva aos 40 anos de idade. E Elizabeth Bathory, após ficar viúva, né, ela então começou então a ter práticas, né, horríveis, né, com propostas de emprego, né, de trabalho. Ela atraiu ao palácio cerca de 650 jovens, né, com idades de 10 a 14 anos. E então, uma vez que essas jovens tinham acesso ao palácio, elas eram aprisionadas e torturadas das piores maneiras possíveis, né? Eram torturadas a pauladas, com queimaduras, né? Fome, frio, né? Essas são as torturas mais brandas que Elizabeth praticava, né? E então ela depois assassinava essas jovens, enchia uma banheira, né, de sangue e tomava banho com sangue das suas vítimas, né? E então no decorrer aí de alguns anos, Elizabeth, ela assassinou, ela conseguiu, né, assassinar cerca de 650 pessoas, né? Então, como nós já vimos aí em outros vídeos, né, coisas satânicas, né, doutrinas de demônios vão se infiltrando na cabeça das pessoas, né? E Elizabeth, ela já tinha aquela mentalidade também que quanto mais pura era a pessoa, né? Quanto mais novo era a pessoa, quanto mais jovem, era melhor para a sua saúde, né? Era o banho de sangue que ela tomava com o sangue dessas vítimas, né? Então nós vemos que são coisas satânicas mesmo, são coisas que os demônios, são coisas demoníacas, né? Coisas que os demônios, Satanás vai colocando na cabeça das pessoas, né? E desde o início lá da história da humanidade, né? Sempre houve esses sacrifícios e há muito tempo, né? Se faz o uso do sangue humano para o rejuvenescimento, né? Então a gente vê que em diversos lugares do mundo, em lugares diferentes, as pessoas vão tendo a mesma mentalidade, os mesmos pensamentos, né? Porque são
coisas satânicas, orientações demoníacas. Agora vamos falar um pouco também sobre as cidades subterrâneas, né? Existem em várias cidades do mundo, existem cidades subterrâneas. E existem cerca de 5 cidades no mundo com capacidade para 20.000 pessoas e com suprimento para cerca de 10 anos, até 10 anos, né? Então, essas cidades subterrâneas, elas foram construídas, né, pelo satanismo, elas são dominadas pelo satanismo, e na doutrina da Irmandade Satânica é interessante que eles também acreditam na grande tribulação. Satanás não nega que vai haver a grande tribulação na Terra, no mundo, né? E Satanás então ensina para os seus seguidores que quando vier a grande tribulação, os seus seguidores, né, estarão protegidos, eles sobreviverão através destas cidades subterrâneas, né? Ali eles estarão protegidos e depois que passar esse tempo de tribulação, então eles vão sair destas cidades e vão povoar a terra, né? E vão viver aí uma nova terra, né? Aquele paraíso que Satanás promete para os seus seguidores, né? Então, existe no mundo pelo menos 5 cidades com capacidade para 20.000 pessoas cada uma e várias outras cidades, né, aí espalhadas pelo mundo afora, obra do satanismo. Então, nós vamos aí colocar aí algumas fotos, né, para que vocês possam estar vendo, né, e tirando as suas próprias conclusões.